Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal Questionador Bíblico. Peço aí que você se inscreva, tá? Para dar essa força. Desde já se inscreva, a gente fala no início aí, para a pessoa não esquecer. Se inscreva. No final do vídeo, se você for até o final, é claro, curta o vídeo, tá? Se o seu dedo não for tão curto, curta o vídeo e comente algo aí a respeito, um joinha, sei lá. Fica aí ao seu critério, você não é obrigado, tá bom? Mas se inscreva, peço, você que é um questionador de tudo, sabe? Da criação, das coisas, até de como que uma formiga vive e por aí vai. Pois bem, vou eu aqui para o questionamento de hoje, a respeito aí de que Deus, né, não ama o ser humano. Deus não ama o ser humano coisíssima nenhuma, tá? Estou falando de um Deus criado, inventado pela religião. Esse Deus maluco, esquizofrênico, sabe? Que rodopia na igreja, faz o crente pular, faz o crente dar salto, sapatear, se jogar no chão. Esse Deus aí que faz o crente ir para as montanhas, para os montes, e orar diante de uma fogueira. Essas mazelas todas aí, ficar profetizando através desses pastorzinhos aí, profetinha, desses, sabe, dessa gente aí que só se aproveita disso aí para ganhar dinheiro. Os caras já estão ricos, milionários, todos eles, assim como para mim, todo político não presta, de direita, de esquerda, de centrão, do inferno, do diabo a quatro, nenhum presta. Para mim, pastor, também nenhum presta, nenhum é confiável. O ser humano não é confiável. A Bíblia diz, Deus disse, maldito é o homem que confia no outro. Então, se você confia no pastor, no político, você é maldito. É o que está escrito, você é maldito. Você confia? Você acredita? Você dá vida por ele? Não, né? Você não dá vida, você não mete a mão no fogo por quem quer que seja. Político de direita, conservador, porque é conservador, porque é isso. E dane-se, cara. Então esse Deus é a mesma coisa do político, não ama ninguém. Não ama ninguém, trabalha só em função de si. Os pastores é a mesma coisa, nenhum malafaia, tá aí feito um doido, brigando na política, tá agora caladinho aí, não se ouve mais falar para defender o Bolsonaro. E aí? Não dá para confiar, cara. Não confio, eu não dou a minha vida, não dou confiança para político nenhum, não pego na mão de político nenhum, nem em campanha, na mão de ninguém. Não tem dessa. Dá a mão, o político tá ali, vai pra puta que pariu, vai pro inferno. Então o pastor é a mesma coisa, Malafaia de Macedo, Valdomiro, Agenor Duque, todos eles que têm um templo para administrar, são inconfiáveis. Se Deus disse, maldito é o homem que confia no homem, então eu não posso ser um maldito em confiar no homem. Então, que homem? Qual é a espécie de homem que não pode se confiar? Deus não diz o homem, então eu não posso confiar nem no meu pai, segundo a Bíblia, segundo esse Deus maluco aí da religião. Então eu perguntei aqui, onde está escrito na Bíblia que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Isso é uma outra parte, né, que ficou como um jargão ali, um mantra, para convencer as pessoas. Olha, fulano, Deus te ama, mas odeia a prática do seu pecado. Para convencer a pessoa, para levar para as gaiolas deles. A frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não está escrito literalmente na Bíblia. Então o que eu quero saber não é na Bíblia, a Bíblia quer dizer isso, não tem dessa. Deus é o Deus do quer dizer. É igual o político, fala uma merda, como Lula, aí depois vem para dizer, não foi isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. Igual o Flávio Dino teve aqui em São Luís falando merda, falando abobrinha, falando besteira, um cara desse que se diz estudado, mas é comunista, que apoia também ditador, e acabou com o Maranhão. Aí vem para cá para falar besteira, de dizer que, não, tá vendo aquele jovem lá na favela, lá no morro, aquele jovem não tem condição de comprar um fuzil. Não tem não, porque as drogas não dá lucro. Não é, Flávio Dino? Não dá lucro. Então, para não entrar aqui na questão da porra da política aí,
Então a frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador não está escrito literalmente na Bíblia, mas o crente, o evangélico, diz que está escrito. E não adianta pegar um versículo para dizer, mas isso aqui quer dizer. Ora, essa Bíblia então de Deus já tinha que ter vindo explicada. Não era para ninguém, um teólogo, pegar a Bíblia e estudar, traduzir. Não, já era para ter vindo explicada. Porque lá, há milhares de anos atrás, não se sabia nem escrever nem ler, não tinha isso. E se tinha, era a linguagem deles. Se falavam, era a linguagem deles. E outra que a Bíblia diz, tem um versículo que diz que, olha, não precisará que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo é quem vos guiará, é quem vos ensinará. Então deixa! Então não tem Bíblia para guiar ninguém. Caramba! Porra, ainda bem, graças a Deus que eu saí da igreja de Deus. Graças a Deus que eu saí da igreja dele. Mas é uma interpretação teológica. Dane-se, foda-se a teologia também. Vá para o inferno. Mas é uma interpretação teológica que reflete a mensagem bíblica sobre o amor de Deus pela humanidade. Ó, que amor! Vou já dizer já aqui o amor de Deus. E sua aversão ao pecado. Versículos como Salmo 115, 5. O Senhor prova o justo e o ímpio. E ama o que pratica a injustiça. E ama o que pratica a injustiça. Espera aí. O Senhor prova o justo e o ímpio. E ama o que pratica a injustiça. Então está dizendo que ele ama. Se ele ama o que pratica a injustiça, então ele ama a injustiça. Como se vai dizer, não, mas ele ama a pessoa que está praticando a injustiça. Pô, a Bíblia sabe. Aí, mas o justo Deus prova. Né? Prova igual provou lá o filho dele, Jó. Ó, taca em Jó para provar que ele me amava, para provar que ele me ama, ó, peia em Jó. Provérbios 6, 16, 19, que lista 7 coisas que o Senhor odeia, reforçam a ideia de que Deus abomina o pecado, em contrastes a Romanos. Eu vou ver aqui o que está escrito em Provérbios aqui que não colocou, só um instante. Vamos lá, pegando aqui Provérbios 6,16. Provérbios 6,16 afirma que há 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª que ele abomina. Abomina, mas não odeia, né? Uma ele abomina, mas não odeia. Pode abominar e não odiar, é diferente. Esses versículos continuam listando essas 7 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que trama projetos iníquos, pés que correm para o mal, uma falsa testemunha que profere mentiras e alguém que semeia contenda entre irmãos. É tudo pecado originário da igreja, da religião, isso aqui. Tá? Tudo pecado que ali na igreja, isso para blindar os pastores, os servos, os profetas, os apóstolos, não sei o que, essa cambada de gente, mas para condenar os irmãozinhos ali. Pode reparar. Olhos altivos, que é arrogância e orgulho. Língua mentirosa, falar mentira. Não, falar a verdade. Mãos que derramam sangue inocente, cometer assassinato. Mas Deus não faz nada. Deus não faz nada para livrar uma criança, um bebê, das mãos de um. Não faz nada, não manda um anjo. Por isso que eu digo que ele não ama a humanidade. Deus não ama a humanidade. É tão tal que quando ele fez... Deixa eu ver aqui. Então, quando Deus fez, né? Sei lá se foi isso. Criou, né? Foi lá criando. Primeiro dia, abençoou o Senhor o primeiro dia. O segundo dia, abençoou o Senhor tudo que fez no segundo dia. O terceiro dia, abençoou, viu que era bom e abençoou. Ele fez, né? Se ele visse que fosse mal, o que ele tivesse feito, ele ia destruir, como quando ele fez o homem. Depois ele foi ver que, eu fiz uma cagada. O homem é mau. Que a terra, os passarinhos, o mar, a água, a luz, as coisas que ele fez, ele viu que era bom. Isso aqui é bom, legal, abençoou. Quando ele fez o homem, depois de uns dias, né? Aí ele viu que fez merda. Fez um homem, rapaz, isso aqui não é bom. E amaldiçoou. Ele fez tudo, fez a terra e abençoou a terra. Beleza, abençoou. Depois de uns dias, Deus foi lá e amaldiçoou o que ele fez. Então a terra é maldita por conta dele, ele amaldiçoou. Não, mas é porque o homem pecou. Não tinha pecado no mundo, porque não tinha lei, cara. Eu fico, puto com isso. Não havia pecado porque ainda não tinha lei.
E se não tinha lei, não tinha pecado, não tinha crime, não tinha condenação. A frase, por causa que o Senhor amaldiçoou a terra, é uma referência bíblica de Gênesis 3,17, referindo-se à maldição da terra por causa da desobediência de Adão e Eva, ou Eva e Adão, ao comerem do fruto proibido. A maldição resulta no trabalho árduo, no surgimento de espinhos e ervas daninhas. Aí foi que começou a surgir, né? Os espinhos, os espinheiros, o pé de tucum, de limoeiro, né? As plantas que têm espinho, enfim, até o porco espinho. A maldição resulta do trabalho árduo, no surgimento de espinhos e ervas daninhas e na consequência final da morte para o ser humano. Então ele não ama, tá vendo? Fez o ser humano e disse, agora eu vou criar a morte também. Criou a morte por conta do erro do ser humano e não perdoou. Perdoava, limpava, tratava, fazia de novo, acabava com ele lá e vou fazer de novo. Então não tem perfeição. Deus não ama. Esse Deus aí da Bíblia, dessas igrejas, não ama o ser humano. Tá? Porque ele fez, vê lá, está escrito. Ele amaldiçoou a terra, ele amaldiçoou, ele fez e depois maldita seja a terra por tua causa, quem sabe, por raivinha, e aí depois manda eu perdoar por raivinha do homem, sabe, inveja, foi lá e amaldiçoou a terra. Então tá aqui, em contraste, Romanos 5,8 e João 3,16 mostra o amor de Deus pelos pecadores, mesmo enquanto estavam em pecado, enviando Jesus para morrer por eles. Aí pega esse versículo para dizer que não, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, a justiça deveria condenar, punir, prender só o ato da pessoa e deixar ela solta. E aí, como é que faz isso? Como é que ele vai punir só a consequência do erro da pessoa, o pecado? O pecado, né? Como coisa errada é a prática, enfim. Então Deus não ama, não está nem aí para a humanidade, para o ser humano, sabe? Dane-se, porque ele vê. Imagina você tendo a condição, a capacidade, você sendo um bilionário, vou colocar assim, não vou nem falar na extensão de ter poderes saindo das mãos, raios, poder de poder parar uma situação, congelar algo, impedir, não, falando de poder de dinheiro, você sendo um bilionário, e você tendo a capacidade, o poder de ajudar pessoas, sabe, também na mesma, você não faria? Na hora em que estava ali, de você livrar sua filha, seu filho, de ser violentado, você não faria? Você não faria isso? Não livraria? E como é que Deus, que tem esse poder, não livra uma criança, cara, um bebê, que vai sofrer, aquela criança vai sofrer, vai carregar traumas. Ele não livra nem os filhos dele que vão para a igreja. Muitos casos, o irmão sai da igreja, pum, leva um tiro. Pum, um carro vem e bate, mata a velhinha, mata a irmã da igreja. Um cara entra dentro da igreja armado com um fuzil. E a dica agora, se tiver uma pedra lá, é facilmente neutralizado. E aí? Deus ama? Não, mas Deus não se compraz na morte do ímpio, mas deixa morrer. Não é loucura isso? Que loucura, cara. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Não esqueça de se inscrever para dar essa força, dessa moral. Você que é um questionador, curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto. Novamente, repetindo aqui, pedindo, tá? E comente algo a respeito. Forte abraço e até o próximo.